Oi, oi, amados e amadas estudantes da luz, aqui é a Carol Daimon. Estamos fazendo juntos leituras e agora a gente está no livro Você e o Criador, que é parte do curso Você e o Criador, um curso de Theta Healing. E esse livro foi escrito pela Vaiana Steibel, que é a criadora do Theta Healing, trazendo para a gente esses ensinamentos do curso que serve para o nosso dia a dia. Gente, é um livro para a gente identificar as vozes que conversam dentro da gente. Aquelas vozes que muitas vezes estão querendo nos proteger e vem uma né, sabota um pouquinho aqui, ou aquela voz que te leva para cima, que te impulsiona. Então, para a gente identificar essas vozes pela dúvida que surge, né? Isso é uma intuição? Será que eu estou realmente ouvindo essa mensagem? Ou eu tô, essa é coisa da minha cabeça? Então, esse livro ele serve para isso, para ajudar a gente a identificar. Claro que se você for um estudante, uma pessoa que já fez os cursos de Theta Healing, vai ser muito mais fácil a sua compreensão a respeito do livro. Mas nada vai impedir você também de aprofundar nos estudos e de repente você se conectando, fazer um curso de Theta Healing que eu recomendo demais. É muito bom. Eu tenho vários cursos de Theta Healing e foi onde eu adentrei nesse mundo, né, nesse universo da espiritualidade, pela busca de algo maior do que aquilo que eu vim fazer, né? E buscar entender, buscar compreender, buscar sentir, compreender através do sentir. Eu sinto que essa é a busca, a minha busca verdadeira. É buscar o entendimento através do sentir, porque eu sempre fui muito mental e eu sempre quis muito respostas para as questões existenciais, tipo, o que que é a vida, o que que a gente está fazendo aqui, qual que é o sentido de estar aqui. Então, isso tudo eram questões que me atormentavam muito. E na busca da espiritualidade, o Theta Healing me iniciou nessa busca, né, digamos assim, é, eu tive essa percepção que o sentir ele é muito mais importante do que o entender, nesse sentido, né? Então, essa busca é para quem está aí buscando sentir essa experiência de estar aqui e compreender a partir dos sentidos. Bom, gente, antes de começar a leitura, a gente está no capítulo 2. Eu já vou começar, mas primeiro eu quero te convidar para seguir aqui o meu YouTube, seguir a página, né? Seguir, se inscrever no canal, ativar o sininho. Acho que não é nem seguir que fala, me perdi aqui um pouquinho, mas faz parte do processo. É deixar o seu like, compartilhar esse áudio vídeo, que isso vai me ajudar muito a crescer o canal. E esse trabalho que eu faço, ele é um trabalho do meu coração para o seu. Então, quando você compartilha, uma pessoa se identifica e começa também, assim, se inscreve aqui no canal e começa a ouvir os áudios, eu estou crescendo isso, eu estou expandindo o canal, estou expandindo a minha comunicação, estou expandindo o meu servir. E a partir disso, né, me sinto na minha missão, cumprindo, né, a minha missão. Então, faz isso já agora, já deixa o seu like, já põe aí para compartilhar com quem você gosta, com pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto, que vai ser muito bom. E também pode se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos. E outro recado que eu quero deixar, um convite, na verdade, é para você que está aí buscando compreender o seu propósito, né? Buscar a sua potência de manifestar sua potência nessa vida, eu criei um programa. A partir do último livro que a gente leu, que foi O Propósito, de Prembaba, eu criei um programa que chama Chaves para Guinar Sua Vida. É um programa, gente, que ele é simples, ele é rápido, mas ele é muito profundo. E eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Tem o link para você adquirir esse curso por R$ 29,60. Você pode parcelar em 6 vezes. Eu acho que sai 6 e alguma coisa, bem pouquinho, menos de um cafezinho por mês. Você vai pagar pelo programa e vai ter um apoio para você entrar nessa nesse entendimento. Né, quais são as crenças que estão te prendendo? O que está te prendendo nesse lugar? Quais são suas âncoras? Né, o que pode te impulsionar? Como ouvir a voz da sua centelha, da sua presença divina? Então, tudo isso vai estar nesse programa. E eu te convido a adquirir esse programa para você. Ele é vitalício, você vai ter ele para a vida inteira, você pode fazer em qualquer momento. Não é um estudo, não é estudo. São exercícios práticos mesmo para você aplicar na sua vida, no seu dia a dia e começar a compreender o seu funcionamento. Qual é o seu programa? Qual é o programa que está rodando em você e como que você vai mudar esse programa através das chaves, você vai entender como fazer, tá? Então, clica aqui já, vai lá no link,
adquire esse programa para você e qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar aqui que eu tô prontinha para te ajudar, para te responder as suas dúvidas, tá bom? Bom, gente, dito isso, a gente vai começar a nossa leitura. Eu sugiro que você faça uma meditação. Pode ser a meditação do Theta Healing mesmo, que eu já deixei aqui gravada. Ou se você quiser fazer um breve momento de centramento, de levar a sua atenção para o coração. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente entra na frequência, né, daquilo que a gente vai estudar. Então faz essa meditação, faz uma ativação do estudante, da estudante em você, né, para você começar a leitura. Para isso você pode dar uma pausa aqui, né, fazer o seu momento e depois voltar para ouvir a leitura, tá bom? Então vamos começar. Você e o Criador, capítulo 2. No capítulo 1 a gente falou do consciente, do subconsciente, e a gente falou dos 4 níveis de crenças, né? Que são as crenças do nível central, que é aquela crença que a gente tem na infância, né? Tudo que a gente vai pegando ali na infância, na fase intrauterina. Depois a gente falou do nível genético, que são as crenças que estão no nosso DNA, que vêm dos nossos ancestrais, até 7 gerações passadas a gente está recebendo essas crenças no nosso DNA, né, vai passando de geração para geração. As crenças de nível histórico, aí já diz respeito antes de 7 vidas atrás, né? Lá atrás mesmo, antepassados distantes, vidas passadas, a sua existência em outras dimensões, a gente está falando desse nível histórico. E as crenças de alma, esse é um nível um pouco diferente, nós vamos ver aqui, mas também existe. Eu acredito que as crenças de alma, elas podem surgir naqueles grandes impactos da nossa vida. Aqueles momentos de grande trauma, sabe? Aquele momento que você fala assim, nossa, nesse dia eu acho que meu coração se partiu, ou eu deixei de existir. Ali pode surgir crenças que vão, né, também travar a sua jornada, porque nesse momento, a gente vê isso até na terapia multidimensional. Quando a alma sofre, quando a gente sofre um impacto muito grande, um choque muito grande, e que a gente sente aquela sensação assim de que uma parte nossa morreu, a nossa alma, ela por segurança, por proteção, ela meio que se afasta, sabe, assim, entre aspas. E aí a gente, né, vive uma vida assim muito triste, de amargura. Sabe essas pessoas que parece que elas perderam o brilho no olhar? Você já encontrou alguém assim que você olha para a pessoa e fala, gente, as pessoas, ela transmite uma tristeza, o olhar dela assim, não tem cor, não tem brilho. Essas pessoas provavelmente, gente, têm ali alguma questão traumática que, né, viveu um trauma muito profundo e elas vivem como se fosse assim, sem alma, né? Não vive sem alma, tá, gente? Mas isso para o nosso entendimento, para que a gente consiga compreender essa essa linguagem, a gente fala com o nosso idioma aqui terrestre, mas pode ser uma coisa assim, né? Como se ela tivesse aquela desconexão e a pessoa perde um pouco ali do sentido da vida. Então, esse seria, eu acredito que são assim que acontecem as crenças de alma, mas a gente vai aprender aqui no livro sobre tudo isso, tá? Então, no capítulo 2, a gente vai falar dos aspectos de crenças. E aí a Vaiana começa falando: aqui está como isso funciona. Conhecer a si mesmo é a compreensão de que dentro do subconsciente, lá embaixo no subconsciente, tem 4 aspectos associados a cada um dos 4 níveis de crenças. Então, no seu subconsciente, imagina, né, uma bolinha que é o subconsciente, divide essa bolinha em 4, e ali tem 4 aspectos, e esses 4 aspectos, em cada aspecto desse, vão ter os 4 níveis de crenças, tá? Assim fica fácil da gente entender. E aí, esses aspectos, eles têm influência poderosa na criação de padrões de comportamento. E conhecer as motivações dele é muito importante para o crescimento pessoal. Os aspectos do sistema de crenças podem significar que certas crenças nos bloqueiam de nos comunicarmos com o Criador. Um deles é aquele quando nós obtemos uma mensagem pura e ela tem de passar por todos os 4 aspectos, dentro de cada um dos 4 níveis de crenças dentro do nosso cérebro, que eu descrevo em mais detalhes nas páginas seguintes. Dessa forma, nós nos treinamos para reconhecer aqueles aspectos nos outros e, mais importante, em nós mesmos. Como eu descrevi anteriormente, durante cada curso, alguém pergunta: como eu sei que eu estou ouvindo a resposta certa? E como eu sei a diferença entre a minha mente, a minha própria mente, e o Criador? Se alguém me pergunta isso, é provável que partes de suas mensagens estão vindo de algum dos aspectos do seu cérebro.
Quando você aprende a reconhecer os 4 níveis de crenças do Theta Healing, você pode começar a perceber que há outros aspectos dentro desses níveis. Cada aspecto dentro dos níveis tem um propósito. E é importante saber se e como eles estão influenciando sua comunicação com o Criador. É importante conhecer a diferença entre esses aspectos e se eles influenciam as suas ações. Com um pouco de esforço, você pode compreender a si mesmo de uma maneira muito mais profunda. Isso não muda a forma de fazer o trabalho de crença. Você ainda está fazendo o trabalho de crenças nos 4 níveis de crenças, mas com o conhecimento dos 4 aspectos. Os 4 aspectos. Há 4 aspectos dentro de cada um dos níveis de crenças. Os níveis central, genético e histórico compartilham dos mesmos aspectos e são organizados da mesma forma. O aspecto do eu de sobrevivência, do eu oculto subcorrente, do eu do ego e a alma, o eu superior e a alma. Os 3 primeiros níveis de crenças têm uma variação diferente dos aspectos de sobrevivência, oculto, subcorrente e ego dentro deles. Ao mesmo tempo, o eu superior é uma energia disseminada em todos os níveis de crença. O 4º nível, ou o nível de alma, aqui é a crença, né? A crença que está no nível de alma, ela tem aspectos, mas eles possuem uma energia diferente. Então, são outros aspectos. No nível de alma, que é o 4º nível de crença, também tem aspectos, mas são diferentes. Eles têm uma energia diferente, eles devem estar ali num plano mais sutil, num nível que a gente não tem uma percepção muito clara. Agora, os outros 3, eles já carregam essas 4 pessoinhas, né? Vamos supor que são 4 pessoas. O sobrevivente, o subcorrente, o ego e o superior, o eu superior, com a alma, né? Então, esses 4 aspectos, eles estão ali comunicando com seus níveis de crenças, tá? A gente vai ver isso aqui. Eu vou explicando à medida que for vendo. Os 4 aspectos do nível central. Então, no nível central, que são aquelas crenças da infância, da fase intrauterina, a gente tem os 4 aspectos que são similar à memória RAM, Random Access Memory, o hardware do computador, no qual os aplicativos ou programas podem ser facilmente acessados pelo processador. Em geral, isso é parecido com a maneira que o eu de sobrevivência funciona no subconsciente. Ele dá acesso fácil aos programas que nós precisamos de imediato. O eu de sobrevivência. O eu de sobrevivência, gente, no nível central, naquela crença da infância, tá? Como que ele atua aqui? O eu de sobrevivência, no nível central, está conectado às memórias e sentimentos desta existência. A função do eu de sobrevivência é nos manter seguros e evitar sofrimento desnecessário. A motivação dele é nos manter vivos. Por isso, registra dor, estresse e perigo para referências futuras. O eu subcorrente, o eu oculto subcorrente. O eu oculto subcorrente no nível central, que são as crenças da infância, sempre tenta descobrir e consertar o que considera ser o problema, não importa o que seja. Às vezes, refere-se a ele como o eu sombrio. Para aqueles que o percebem como um mal ou uma coisa obscura, mas ele pode ser uma força para o bem ou para o mal, e não faz distinção entre os dois. A função do eu oculto subcorrente é solucionar problemas. Esse eu constantemente trabalha em problemas, até naqueles que não foram resolvidos na infância e no passado. É como uma corrente no fundo do oceano. Pode elevá-lo ou arrastá-lo para baixo. Se nós estamos conscientes do que ele está fazendo, isso pode nos ajudar a evoluir por meio da autocompreensão. O eu do ego no nível central, no nível de infância. O eu do ego do nível central é como definimos, expressamos e percebemos a nós mesmos no mundo. Todos temos um ego. No entanto, o eu do ego, que não é bom e nem ruim, pode ser perigoso quando se torna egolatria. Em algumas profissões, as pessoas podem continuar a ser egocêntricas, mas não nos trabalhos de cura. A maioria dos curadores trabalha com outros curadores que provavelmente não toleram pessoas que são centradas em sua própria importância. Ao mesmo tempo, alguns curadores pensam erroneamente que precisam destruir seu ego para ser um curador, o que é um outro extremo. O ego nos define e influencia nossas tomadas de decisão.
e nossas decisões afetam como nós somos percebidos pelos outros. O eu superior. O eu superior, ele está acima dos outros aspectos e se dedica à missão da evolução da alma, tá? Aqui a gente está falando do quarto aspecto, no primeiro nível de crença. Então, ele está acima dos outros aspectos e ele se dedica à missão da evolução da alma. O eu superior busca aprender tantas virtudes quanto possível ao criar experiências que as desenvolvem. E também tem seu foco em completar o seu tempo divino. Ele é uma porção divina de você também. Quanto mais crenças você movimenta e transforma, mais virtuosamente conduz sua vida, mais claro você se torna em suas decisões e mais partes do seu cérebro se desenvolvem. O aspecto mais elevado do nosso eu nos mantém conectados à nossa alma. O eu superior é completamente conectado à alma. Nosso eu do quinto plano, a alma, que é o nosso eu do quinto plano. Todos os sistemas de crença e seus respectivos aspectos. Esse aspecto é também conectado às outras dimensões que nós exploraremos posteriormente neste livro. Quando você sobe para se comunicar com o Criador, você pode, eventualmente, confundir o seu eu superior com o Criador. É importante saber a diferença. Quanto mais trabalho de crença você faz, mais e mais consciente do seu eu superior você vai se tornar. O eu superior é a porção mais gentil e mais amável do seu ser. Então, tenha como objetivo de vida trazer a energia dele para o seu dia a dia. Sem saber conscientemente, todos nós temos uma conversa contínua acontecendo em nossas mentes com os aspectos do eu. Pode ser que o eu superior é a melhor voz da razão. E aqui eu não sugiro que você não escute essas vozes, mas que você se torne consciente das influências dela, porque essas vozes estão influenciando a gente o tempo inteiro, né? Então, aqui a gente falou dos 4 aspectos do nível central. Eles são os mesmos aspectos, né? Para as 3 crenças, para os 3 níveis de crenças, para os 3 primeiros. São os mesmos aspectos, mas eles atuam de forma diferente em cada nível de crença, tá? Agora, então, a gente vai ver os 4 aspectos do nível genético. Esses 4 aspectos, eles são semelhantes ao software, ou conjunto de instruções para dirigir sua vida. Assim como o software do sistema organiza as atividades e funções do hardware, esses aspectos retêm programas instintivos e questões de processos ancestrais. Então, lembra que lá no outro, nesse nível, os aspectos do nível central, ela estava ali numa camada mais fácil do subconsciente, que é uma camada mais fácil a gente acessar. Né? A gente consegue, ele fala, em geral, isso é parecido com a maneira do eu de sobrevivência funciona no subconsciente. Ele dá acesso fácil a esses programas, você tem mais facilidade de encontrar no nível central. Já no nível genético, né, ele vai funcionar como software, que é o conjunto de instruções para dirigir sua vida. Lá é o hardware, é o programa que está rodando, né? Então, vamos falar aqui nesses termos para a gente entender, nas metáforas, né? Então, o hardware do computador, os aplicativos, eles podem ser facilmente acessados, né? Então, aqui a gente acessa, eu imagino que seja tipo um atalho. Então, a gente tem o hardware, que são o nível central. E aí, a gente tem o software. O software é o conjunto de instruções. É o que vai ser instalado, não é isso, gente? Ai, gente, me perdi aqui. Mas vamos lá, vamos seguir, vai dar certo. Então, o software organiza as atividades e funções do hardware, né? Ele vai ali e faz aquela ordem, ele coloca tudo no lugar. Esses aspectos retêm programas instintivos e questões de processos ancestrais. Então, aqui a gente tem ali coisas muito antigas, né? O eu de sobrevivência no nível genético, esse aspecto é o software de DNA instintivo no subconsciente, que é uma combinação de programas de sobrevivência das memórias e sentimentos dos nossos ancestrais. O eu oculto subcorrente no nível genético é essa parte do cérebro que resolve problemas com a linhagem familiar ancestral. Podem ser problemas causados pelo estresse no passado ou por motivações como depressão de ancestrais que eram pobres e desesperados. Esse processo é uma tentativa de resolver qualquer coisa que seus ancestrais deixaram inacabada.
Lembre-se de que muitas energias enviadas pelos nossos ancestrais são positivas. O eu do ego, no nível genético, é o aspecto que possui programas que podem ser bons ou não tão bons. Seus ancestrais podem ter passado o programa por se orgulharem da sua etnia ou raça, mas o seu aspecto do ego, no nível genético, pode ter a crença de que sua origem étnica é o povo escolhido, o povo superior, o que pode causar preconceito desnecessário. O eu superior no nível genético. Este aspecto é o mesmo eu superior que agora se expande pelo nível genético. Nas aulas de Theta Healing, todos são ensinados a ir até a energia do Criador, de tudo que é, mas algumas pessoas têm programas genéticos ocultos que só se tornam claros após elas aprenderem a respeito da energia de tudo que é. Por exemplo, lembro-me de receber uma carta de uma das minhas alunas dizendo: Agradeço, Vaiana, por tudo que você me ensinou, mas descobri algo ainda melhor. Eu descobri que posso conectar com a energia de tudo que é. Percebi que, por algum motivo obscuro, ela não tinha descoberto como se conectar com a energia de tudo que é enquanto estudava comigo. Obviamente, ela apenas tinha subido a um nível no quinto plano. Foi provavelmente semanas ou meses após a aula que ela aprendeu sobre a essência de tudo o que é. Então, de alguma forma, ela não tinha ouvido o que eu ensinei no curso e pensei que ela havia elaborado isso por si mesma. Isso parece ser comum com as pessoas que têm questões genéticas em um dos três aspectos de sobrevivência, oculto subcorrente e ego. Agora, os quatro aspectos do nível histórico. Esses aspectos são como uma rede de computadores, uma rede interna, intranet, que processa informações da consciência de grupo e memórias de vidas passadas. Então, a gente tem o hardware, o software e a intranet aqui. Eu tenho que entender primeiro dos termos técnicos de informática, de TI, né? Tá, mas a gente vai chegar lá. Estou anotando para a gente fazer. Então, aqui é a intranet. Esse é o nível histórico. O eu de sobrevivência no nível histórico é a consciência do grupo, memórias de vidas passadas e sentimentos com relação à sobrevivência. O eu oculto subcorrente no nível histórico é o aspecto que está sempre tentando corrigir problemas que são associados a algo no nível histórico. Pode ser algo de outra vida, negócios inacabados de ancestrais antigos ou da consciência de grupo, que esse eu oculto está trabalhando para mudar a realidade. Lembre-se de que experiências de vidas passadas não significam necessariamente que são todas suas. E aí tem o eu do ego no nível histórico. Este é o ego de todas as memórias de vidas passadas, sejam eles seus ou de um ancestral antigo. É possível conectar-se às memórias do ego de outras pessoas e confundi-las com as suas. Às vezes as pessoas percebem que fizeram coisas incríveis e que foram pessoas poderosas em vidas passadas. Então elas agem como se ainda fossem chefes indígenas, a rainha de Sabá, Cleópatra, mestres ou deuses e deusas de algum tipo. Quando isso acontece, o ego dessas vidas passadas pode impedi-las de se desenvolver espiritualmente. Lembre-se, tudo o que já viveu tem impressões e memórias, em cada grão de areia e em cada gota d'água. O eu superior no nível histórico é a soma de todas as memórias de vidas passadas e consciências de outras pessoas. É o mesmo eu superior que é compartilhado pelos outros aspectos do nível histórico. Aí a gente tem o nível de alma, que é a última crença, é o último nível da crença, que tem um pouquinho de diferença aqui na forma como os aspectos se manifestam. O nível de alma é o processador do computador, é o disco rígido e fonte de energia para a vida, que recebe e processa os dados combinados para gerar resultados. É a soma de todos os níveis e aspectos. A alma dirige o quadro geral. A alma dirige o quadro geral e aprende a partir do aspecto mais elevado dentre os diferentes aspectos do eu. Seu cérebro mantém registros de cada segundo, cada minuto do dia com a percepção interna que sua experiência de vida tem um propósito. Quem lidera esse cenário é o seu eu superior. Ele aprende tudo o que a alma precisa para crescer. Quando eu faço trabalho de crenças, pergunto: qual virtude você aprendeu com isso? Essa questão é dirigida ao aspecto do eu superior conectado à alma.
A alma avança somente quando virtudes são dominadas. Vícios são reconhecidos, confrontados e se tornam desnecessários para a nossa evolução neste mundo atual. A alma cresce através de todas as nossas experiências e, embora seja eterna, ainda é frágil o suficiente para ser afetada pela aspereza de estar em um corpo humano. A alma e o espírito são duas partes da mesma coisa. Enquanto a alma é de natureza multidimensional, o espírito é a energia de ATP no corpo, ou adenosina tripofosfato. É criado por organelas celulares em forma de bastão, que agem como geradores de energia chamados mitocôndria. A mitocôndria converte oxigênio e nutrientes em pura energia de ATP, que é usada pelas células para seu funcionamento. Os impulsos elétricos de energia ATP são a casa do espírito. Então, aqui, gente, ficou claro? Deixa eu ver se tem algo que eu possa explicar. Bom, a nossa alma está aqui para aprender virtudes, né? A gente está aqui para coletar informações, agregar informações à fonte maior. Então, a gente vai aprender virtudes. É muito comum numa sessão de Theta Healing a gente perguntar o que você está aprendendo com isso? O que sua alma veio buscar aprender? Porque esse é um comando que a gente dá quando a pessoa está no estado de teta, e aí a pessoa vai, né, entender. Porque mesmo que ela esteja atuando de uma forma negativa, aquilo ali tem uma busca, tem um ganho. Ela está ganhando alguma experiência, algum aprendizado com aquilo. E aí, né, isso é a virtude que ela vai internalizar. Então, quando você entende ali que você está num vício, por exemplo, você veio para essa existência e você vem com essa informação de que você vai ser viciada, você vai ser uma alcoólatra, né? E aí quando você entende para que esse vício está te servindo, por exemplo, né? Numa outra existência, você, não sei, você bebia muito, você se machucou muito e você quis vir com essa virtude para aprender que isso, né, não te ajudava. E chega aqui você pega, com essa virtude não, com esse vício, né? E aí você chega aqui, você vai adquirindo vício, e se você não aprende, você continua sem crescer. Então, coisas vão acontecer para que você vá pelo caminho do aprendizado da virtude. O que que isso está querendo te ensinar? Que você pode crescer, que você pode viver uma vida com sentido, que você pode sentir experiências maravilhosas sem precisar estar com alucinógeno ou beber ou bebida ou alguma coisa assim. É um exemplo assim mais bobinho, mas que só para a gente entender. Então, aprendeu isso, a alma evolui e aí já, né, integra isso e não precisa mais daquele vício. O vício acaba. É assim que vai se curando, né, nesse nível de alma. Então, aqui, o primeiro aspecto da alma é a configuração da soma de todos os outros níveis da terceira dimensão, que inclui a Terra e o corpo físico, que é a casa da alma, tá? Então, somou todos os outros níveis da terceira dimensão, a Terra, o corpo físico, que são a casa da alma. Esse é o primeiro nível. O segundo aspecto da alma é a soma de todas as experiências da alma em todas as dimensões. Há centenas de dimensões e nós entendemos somente três. Somos muito mais complexos do que imaginamos. Imagina, eu vou terminar de ler e depois eu vou dar a explicação. O terceiro aspecto da alma, este é o melhor dos aspectos do ego de todas as dimensões. Sua natureza depende da idade da alma, se é um espírito jovem ou um mestre ancião, e da idade ao longo das existências. Se a pessoa é uma alma jovem, pode ser que ela tenha um ego subdesenvolvido e fique apegada a raivas do passado. Mas nós só conseguimos deixar o quarto plano quando percebemos que devemos amar os outros. Uma alma antiga que se formou no terceiro plano não terá um ego estranho. Se a pessoa é uma alma antiga que vem dos níveis mais elevados do quinto plano, então seu ego de alma é algo lindo e incrível. O nível de alma raramente experimenta egolatria. Egolatria vem dos níveis mais baixos do quinto plano, à medida que espíritos jovens tentam descobrir seu lugar no universo. Um genuíno mestre ascensionado nunca se torna egocentrado no nível de alma, porque ele já dominou todas as virtudes e está totalmente conectado à realização de outras. O quarto aspecto da alma, este aspecto é a parte ascendente completa de você.
até onde você se desenvolveu em todos os planos de existência. Uma vez que aprendemos tudo o que podemos desta vida, adquirimos o incrível eu ascensionado. Uma vez que os três primeiros níveis de crenças, central, genético e histórico, e os aspectos dentro deles, são dominados em qualquer existência, é permitido à alma avançar e evoluir através dos níveis do quinto plano. A mente consciente é a parte do cérebro que organiza tudo, por isso é importante estar totalmente ciente de cada uma das energias dentro do eu de sobrevivência, do eu oculto subcorrente, do ego e do eu superior. Isso é especialmente importante para evitar a confusão ao subir ao Criador. Nós usamos a mente consciente para redirecionar esses aspectos e criar a realidade que queremos em uma vida que pode ser confortável ao mesmo tempo que realizamos nosso propósito de alma. Se forem corretamente direcionados, o subconsciente e o eu superior são projetados para criar experiências como oportunidades para aprender virtudes. Quando virtudes são obtidas, novas habilidades se desenvolvem e nossos pensamentos tornam-se leves, possibilitando assim o alinhamento com as leis universais. Cada experiência gera algum benefício. Em um nível de alma, estamos sempre aprendendo virtudes. Pergunte a si mesmo: que virtudes eu aprendi? O que eu aprendi dessa situação? E você vai, né, acessar. Aqui, então, gente, esse finalizou o capítulo 2. Ela falou dos aspectos de crenças dentro dos níveis das crenças. Né? Então, dentro dos níveis de crenças, tem 4 aspectos, e ela falou de cada um desses aspectos de forma bem rápida. Né? Ela deu essa breve explicação. Esse aspecto do o nível de alma, os aspectos do nível de alma, eu sinto que são os mais desafiadores, então eu vou deixar o livro conduzir aqui para a gente entender agora, né, como que vai ser trabalhado cada aspecto, em cada nível, e aí vai ter tudo aqui. Vamos lá. No capítulo 3, eu já vou dar início no capítulo 3, ele é um capítulo mais curtinho, então vai dar para a gente trabalhar nele hoje. Deixa eu ver. Vai dar para a gente mexer nesse capítulo, então. E ele começa trabalhando com os diferentes aspectos. Neste capítulo, exploraremos os aspectos com mais profundidade e aprenderemos como podemos trabalhar com eles enquanto curadores ao fazer um trabalho de crenças. O eu de sobrevivência. O trabalho do eu de sobrevivência é sobreviver, sem importar como. Esse é um aspecto fundamental de quem somos. O eu de sobrevivência, ele possui muitos atributos positivos. Por exemplo, ele nos mantém conectados a algum sistema de crenças, de modo que nossas manifestações não são tão rápidas, já que uma vez manifestado, vamos viver no que criamos. O eu de sobrevivência quer nos proteger do estresse. Se ele fica estressado, o eu oculto subcorrente tenta corrigir a situação e vice-versa. O eu de sobrevivência é um dos aspectos mais óbvios do trabalho de crença no nível central. Na maioria das vezes, quando fazemos trabalho de crença, nós acionamos o eu de sobrevivência. Por exemplo, o programa de amar dói. Ele pode se desenvolver na infância. Se a sua mãe bateu em você e disse: "Estou fazendo isso porque eu te amo". A reação do eu de sobrevivência, que funciona para nos proteger de danos futuros, é projetar para o subconsciente: "Uau, o amor dói". Isso pode, em seguida, desenvolver-se em um programa para evitar situações associadas a relacionamentos de amor. Então, quando você crescer e entrar em um relacionamento romântico, você pode se afastar aquela pessoa especial quando ela diz eu te amo, por causa desse programa de sobrevivência. Depois de descobrir que o eu de sobrevivência tem esse programa, e quando começou, ele pode ser mudado com o trabalho de crenças. Então, aqui a gente tem um programa, né? Um programa instalado. E aí faz o trabalho de crenças, que é um trabalho do Theta Healing. Eu não conheço as circunstâncias do seu nascimento e desenvolvimento, mas se você foi traumatizado, há uma grande chance de você viver a sua vida com preocupação e estresse. Você não vai viver da mesma maneira que alguém que foi adequadamente amado e nutrido. Você estará no modo de sobrevivência. No entanto, muitas pessoas estão em modo de sobrevivência e ainda assim são motivadas pelo eu superior.
Elas podem ter medo de seguir em frente na vida, mas seu eu superior as empurra de qualquer maneira. Pelo fato de estarem apavoradas, seu eu de sobrevivência vai tentar impedi-las de fazer o que for preciso para seguir em frente. Mesmo que saibam qual é o seu caminho, mesmo que saibam que é o seu caminho. Então, elas podem acabar ficando doentes antes de realizar esse propósito. Mas, como seu eu superior está forçando-as a seguir esse caminho de qualquer maneira, há uma batalha. Eu não sei quantas pessoas vivem esse tipo de batalha, mas suspeito que são muitas. Eu também experimentei essa batalha algumas vezes, porque parte da minha vida é impulsionada pelo meu eu superior. E meu movimento para frente é imparável, mas meu eu de sobrevivência lamenta essa situação. Então eu faço o meu melhor para motivar a mim mesma com programas diferentes. Um desses programas que uso é Eu trabalho para o bem da família. E isso me mantém trabalhando. Se pudermos substituir e trocar os programas, o eu de sobrevivência se sentirá seguro. Se ele se sentir seguro, podemos pôr em prática mais influência do eu superior para criar virtudes mais facilmente. Por exemplo, se a virtude da paciência é necessária, o eu superior trará para você pessoas difíceis que ensinarão paciência. Mas se todos os aspectos estiverem conectados ao eu superior, então o caminho para as virtudes é muito mais fácil. O 2, que é o eu subcorrente. O eu oculto subcorrente é o solucionador de problemas para o cérebro e às vezes para a alma espiritual. Precisamos da nossa parte oculta subcorrente para nos incentivar a seguir em frente. Ela cria situações para preencher a demanda e resolver problemas. Por exemplo, se um médico diz a alguém que ele tem 2 meses de vida, é o eu oculto subcorrente que diz: aham, quer apostar? Se alguém disser, você nunca vai ter sucesso. É a parte subcorrente oculta do cérebro que é ativada e diz: aham, quer apostar? E a pessoa continua tendo sucesso na vida. Quando a pessoa quer se vingar ou punir, é o eu oculto subcorrente tentando resolver um problema do passado. Então ela está ali punindo, né? A pessoa ela quer vingança, ela quer punição. Esse é o eu oculto. O subcorrente não sabe o que vem depois da vingança. Para esse aspecto, suas ações são simplesmente solucionar problema. Uma forma de descobrir se o eu oculto subcorrente está influenciando uma situação é perguntar: o que eu ganho com este problema? E qual é a motivação para isso? O que eu ganho com este problema? E qual é a motivação para isso? Né? Dependendo da situação, seu eu oculto subcorrente pode estar funcionando a favor ou contra você. Você pode ter uma combinação perigosa se o subcorrente negativo começar a dirigir a mente consciente. Um exemplo disso é quando alguém se torna tão determinado a se vingar que o aspecto oculto subcorrente começa a planejar e a agir sobre a vingança. Mas se a mente consciente tem controle suficiente e está conscientemente alerta sobre o subconsciente, a vida da pessoa está em equilíbrio. Isso significa que o eu oculto, subcorrente, não terá oportunidade de adicionar drama desnecessário. O eu oculto subcorrente pode ser redirecionado pela mente consciente equilibrada. E ao perceber que tudo é uma manifestação, os problemas podem ser resolvidos de diferentes formas. Curadores podem ajudar os outros a ficarem bem, mostrando-lhes que eles estão fazendo de maneira subconsciente, oferecendo a opção de fazer algo diferente. Ao ouvir o cliente, você pode dizer a ele: nós podemos mudar isso. Isso o torna um curador melhor porque ensina discernimento. Autodigging. A melhor maneira de organizar. O digging, gente, é uma expressão do Theta Healing que é cavar uma crença. Entender que tem alguma situação ali, você vai aprofundar naquela situação para entender o que está sustentando ela. Você vai fazendo perguntas, é como se fosse uma investigação daquela situação, tá? E aí ela vai falar que a melhor maneira de organizar a diferença entre os variados aspectos dos níveis de crença é por meio do trabalho de crença consigo mesmo, que mostrará o que você está fazendo subconscientemente. Se você puder identificar o que seu eu oculto, subcorrente, está fazendo, você pode aprender a saber a diferença entre o eu superior e o criador. O oculto subcorrente, ele está tentando trabalhar por você, mesmo quando pode parecer estar trabalhando contra você. Pode levar muitos anos para o eu subcorrente criar alguns cenários e situações,
Não conseguimos perceber que nossas ações podem ser influenciadas por um problema no passado, que o oculto subcorrente considera uma questão pendente. Por exemplo, uma vez tive uma grande loja com uma enorme placa dizendo Caminho da Natureza da Havaiana. Chamei-a assim por causa de uma questão de marca registrada sobre o nome original que tinha usado como Caminho da Natureza. Mudei a loja para mais perto do novo instituto para que os alunos tivessem melhor acesso à loja e também instalei uma cafeteria. A nova loja era menor que a antiga e eu estava com um letreiro gigante que eu não precisava mais. Geralmente pode-se vender um letreiro antigo de volta aos fabricantes de placas e letreiros para que eles possam reutilizá-los. Mas eu me recusei a fazer isso. Eu estava pegada ao antigo letreiro e não queria deixá-lo ir. Então eu coloquei atrás da nova loja. Em um dado momento, meus filhos me disseram para fazer um trabalho de crença sobre o antigo letreiro. Então, quando tive a chance, sentei para fazer um trabalho de crença comigo mesma sobre o porquê de eu estar tão apegada ao letreiro. A melhor maneira que encontrei de fazer o autotrabalho de crenças não foi fazendo um monte de perguntas para mim, mas eu subi e perguntei ao Criador: quando que isso começou? Quando isso começou, gente, diz respeito ao eu de sobrevivência. O que eu ganho com isso é o eu oculto subcorrente. Qual é o meu apego a este letreiro? E por que eu estou lutando tanto para mantê-lo? Aqui ela já não falou se tem algum, né, que está ligado a algum aspecto. Então, ela fez essas 4 perguntas. Quando que isso começou? O que que eu ganho com isso? Qual que é o meu apego a este letreiro? E por que que eu estou lutando tanto para mantê-lo? Quando eu fiz essas perguntas, o Criador instantaneamente me mostrou a razão e eu descobri meu apego ao letreiro. Eu descobri que meu apego ao letreiro começou há muito tempo, quando me casei com meu terceiro marido e o nosso relacionamento estava difícil. Quando propus o divórcio, ele fez uma ameaça à minha família e a mim. Se você me deixar, vou destruir sua empresa, destruir seus filhos, e se você ainda estiver viva, eu vou matar você. Aparentemente, eu acreditei nele e adiei a ação por alguns meses, preenchendo os papéis do divórcio quando me senti mais corajosa. Quando descobri onde o apego começava, eu pensei que era interessante e perguntei, Criador, o que que eu ganhei? O que eu ganhei por ter o letreiro? Imediatamente ficou claro. Todos os dias, meu ex-marido passava de carro por aquele letreiro. Ele não podia deixar de passar por lá, porque morava perto e a loja estava em uma das ruas mais movimentadas da cidade. Ele adorava lojas esotéricas e não poderia entrar, mas todo dia seria impossível para si ignorar. Era uma mensagem para ele que dizia: Ainda estou aqui. Mas o que eu realmente estava dizendo era: Ainda estou de pé. Esperei 10 anos para tirar a placa, para ter certeza de que ele sabia que eu não tinha sido destruída por ele e eu conseguia seguir a minha vida. Dizem que a melhor vingança é o sucesso, e meu eu oculto subcorrente trabalhou nesse problema por muitos anos, até que decidi resolvê-lo. Em algum nível, eu estava tentando me sentir segura, porque me sentia muito desamparada e com medo naquele momento. Mas meu eu oculto subcorrente não era medroso, estava simplesmente esperando para agir. No início pensei, bem, isso foi muito inteligente, eu estou enlouquecendo ele. A partir daí eu não podia acreditar que essa era a minha motivação. Eu preciso continuar com isso? O Criador me disse que era um desperdício de tempo. Por favor, entenda que não estou zangada com meu eu oculto subcorrente. Eu quero que você saiba que fiquei satisfeita em perceber que esse aspecto trabalhou tanto para erguer um enorme letreiro, porque percebi algo realmente importante. Eu poderia usar essa mesma determinação a meu favor para a minha vida. Uma vez que descobri isso em mim, eu sabia que não precisava mais ser motivada dessa forma. Percebi que meu aspecto oculto subcorrente estava resolvendo os problemas antes e depois. As motivações ocultas de outras coisas que eu fiz começaram a ficar claras e abriu-se um nível mais profundo de trabalho de crenças. Para mostrar o quão poderoso é o eu oculto subcorrente, eu gostaria de compartilhar um pouco mais da minha experiência. Antes de mudar de Idaho, coloquei um anúncio gigante no aeroporto de Idaho Falls que dizia: Lugar de fundação do Theta Healing, com minha imagem nele. Desde que nos mudamos para Montana, minha filha Bob me perguntou se eu queria retirar o anúncio, e eu disse a ela: não, quero que meus clientes e amigos em Idaho saibam que ainda estou de pé e que eu os agradeço por estarem lá no início do Theta Healing. A subcorrente negativa.
Um bom exemplo de como o subcorrente funciona negativamente é ilustrado pela experiência de uma cliente, uma mulher que desenvolveu uma doença grave. Eu fiz o trabalho de crenças com ela e ela melhorou, mas a doença voltou 2 anos depois e ela me contatou novamente. Durante a leitura, eu pude ver que a doença estava ficando muito pior e perguntei a ela: Ok, se eu fizer uma cura em você, o que você vai fazer se ficar completamente bem? Isso é sempre uma ótima pergunta a fazer para verificar se o eu oculto subcorrente da pessoa está em operação. Ela me disse: eu não quero ficar completamente bem. Meu marido me traiu com minha melhor amiga e me deixou. Depois disso, fiquei doente e ele voltou para cuidar de mim. Se isso for a última coisa que eu fizer, ele vai pagar pelo que fez cuidando de mim para o resto da minha vida. Qual é a razão subcorrente para ela se apegar à doença? Ela não ia ficar completamente bem porque seu eu oculto subcorrente estava trabalhando contra ela. Trouxe o marido de volta para ela, mas ela ainda queria se vingar dele por tê-la traído, ficando preso cuidando dela enquanto ela estava doente. Ela o torturou por 15 anos. Um tempo de respiro. Às vezes, o eu oculto subcorrente nos ajuda a encontrar um pouco de espaço para respirar em nossas vidas até que estejamos prontos para seguir em frente. Por exemplo, eu fiz uma leitura com uma cliente que queria que seu divórcio acabasse. E aqui ela mostra um diálogo, tá? Aí a Vaiana pergunta: há quanto tempo você está passando pelo divórcio? E ela responde: mais do que deveria, e eu não sei por quê. E quando que você decidiu se divorciar? Tudo começou quando ele era cruel e mau. E eu sabia que eu tinha de ir embora. E essa resposta veio do eu de sobrevivência. E a Vaiana perguntou, né? O que você ganha por não deixar o divórcio acabar? E a mulher falou: se demorar muito, eu não preciso namorar. Ela estava, obviamente, com medo de namorar. E a Vaiana pergunta: por que você tem medo de namorar? E ela fala: todos os meus amigos pensam que preciso de um marido. Eu não quero namorar. Eu simplesmente não estou pronta. Eu preciso saber quem eu sou primeiro. Quanto tempo vai levar? Mas quanto mais tempo levar, mais tempo tem para mim. Quanto mais tempo levar o divórcio, né? Neste caso, o eu oculto subcorrente da cliente estava subconscientemente forçando-a a prolongar o divórcio para que ela não pudesse namorar. O controle. E numa outra sessão, então aqui ela está dando vários exemplos para a gente entender como que eles estão funcionando, né, gente? E eu vou ler tudo. Mas eu acho que eu não vou finalizar esse capítulo, porque a gente já está chegando nos 50 minutos, então eu vou ler mais dois, três exemplos e a gente finaliza aqui nessa leitura de hoje, continua semana que vem. Controle. Em uma outra sessão, o oculto subcorrente de um cliente estava tentando corrigir as questões com seus irmãos necessitados, mas isso significava submeter a mãe controladora, submeter-se à mãe controladora, o que o fazia infeliz. E a Vaiana começa perguntando: o que você gostaria de trabalhar? E ele responde: minha mãe está morando comigo e está me deixando louco. O que você está ganhando com a sua mãe vivendo com você? Não estou ganhando nada com isso, ela está me enlouquecendo. Pense nisso por um minuto. O que de bom você está recebendo com o fato de ela estar morando com você? Ele pensou um pouco antes de falar e disse: minha mãe era a pessoa mais controladora que já conheci. Ela me controlou por toda a minha vida, e agora que ela está mais velha, mora comigo, e eu controlo a vida dela. Meus irmãos e minha irmã evitam vir me ver e me pedir dinheiro emprestado porque odeiam ela. Isso me mostrou que seu eu oculto subcorrente estava tanto o ajudando quanto o prejudicando. Então eu trouxe a ele os seguintes downloads. Você gostaria de entender a sua mãe? Você gostaria de saber que esta parte da sua vida está concluída? Você gostaria de saber que você pode dizer não aos seus irmãos e irmãs? E aí ela faz esses downloads, né? Quando ele diz sim, esses downloads foram projetados para limpar o passado e ajudá-lo a entender a sua mãe. Caso contrário, a situação não mudaria de forma positiva e saudável para os dois. Agora, sua mente consciente era capaz de reconhecer a necessidade de mudança. E tudo começou com uma pergunta: o que você ganhou com isso? O abuso. Agora a gente vai falar aqui do abuso. Aqui nós estamos falando do eu subcorrente, né? O subcorrente de forma negativa. Então, vamos lá. Quando eu era uma jovem mãe, estava assistindo ao programa de TV da Oprah Winfrey. Quando ela entrevistou uma mulher que tinha sido abusada quando criança. Enquanto ouvi essa mulher contar sua história, pensei: isso não é nada. Se isso é abuso, então o que aconteceu comigo foi muito pior.
Foi quando percebi que o que havia acontecido comigo era abuso e não era normal. Quando eu era mais jovem, era normal para mim, mas é melhor acreditar que meu oculto subcorrente sabia que não era. Quando eu tinha 29 anos, estava em um curso que me treinou para ser guarda de segurança nuclear e me determinei que nunca seria machucada novamente. Depois disso, eu poderia me defender. Essa decisão, como mãe de 3 filhos, teve de vir do meu eu oculto subcorrente. Por que eu fiz isso? Eu estava em um tatame lutando com homens de quase 2 vezes meu tamanho, atirando com pistolas e rifles M16. No final, eu escolhi um caminho totalmente diferente, mas ainda terminei o curso para que eu nunca tivesse de ser uma vítima novamente. Nosso eu oculto subcorrente nos empurra para frente para resolver o que considera problemas, mesmo que leve 30 anos ou mais. Então, aqui a gente falou do eu oculto subcorrente negativo, através do auto-digging, depois do auto-digging, do nível central. Não, do nível de crença, é do nível de digging. Depois do digging, a gente já foi falando aqui do eu oculto subcorrente, né? Subcorrente negativo. Agora ela vai falar do eu oculto subcorrente genético e a gente vai falar sobre eles na próxima leitura. Finalizamos por aqui então. Se você gostou, gente, lembra de deixar o seu like, viu? Bom, esse livro, ele é um pouquinho mais confuso, no sentido de... não é nem confuso, assim, ele traz às vezes algumas dúvidas mais profundas, porque ele é um livro de curso, né? Mas à medida que a gente for lendo, eu vou trazendo mais explicações para dentro do que eu já aprendi, que eu já fiz esse curso, então tem um pouquinho aqui de entendimento. E tenha paciência, se você está aqui, você não está à toa. Esse estudo você veio através do chamado da sua alma. Então permanece firme nos estudos, a gente vai chegar em algum lugar, é só um tempinho mesmo para a gente ir trabalhando nesse entendimento, tá bom? Lembra de fazer a meditação do Teta, que também está disponível aqui no canal. Eu sou Carol Diamond, uma alegria partilhar essa leitura com você. Até o nosso próximo áudio-vídeo. Terça-feira estamos de volta. Mesmo sendo carnaval, hein? Vai ter leitura. Beijo com Deus, gente. Tchau, tchau.